Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda neste canal. Já se inscreve, já deixa seu like. Gente, hoje eu vou falar com vocês sobre uma das parábolas que Jesus deixou em Mateus, dentre as 7 parábolas. E eu vou falar sobre a parábola os 3 empregados. É a parábola na tradução nova, fala os 3 empregados, tá? Que é a parábola dos talentos, tá bom? As traduções mais antigas falam a parábola dos talentos. E hoje, o assunto do vídeo é: Deus, ele é o maior investidor. É isso aí. E você vai entender o porquê que Deus é o maior investidor. Vamos junto comigo fazer essa leitura? Você vai entender. Eu vou ler na tradução atualizada, tá? Na linguagem de hoje. Jesus continuou: O reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E deu-lhes dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ou seja, deu dinheiro, uma quantidade de dinheiro. Ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então ele foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500, ou seja, ele conseguiu um lucro de 100% em cima daquele valor que ele tinha recebido. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moeda saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Ai, que forte essa parábola, gente. Eu acho muito forte. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com ele. Ai, que forte isso daqui, né, gente? O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: Ó Senhor, o Senhor me deu 500 moedas, veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: Ó Senhor, me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando um pouco de dinheiro. E por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: Ai, meu Deus, que dureza, né? Eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. E disse ele: empregado mau e preguiçoso. Disse o patrão: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado meu dinheiro no banco. E quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse:
tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas. Eita! Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora, na escuridão, o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Quem aí já tinha lido essa parábola? Quem aí já tinha lido essa parábola? Forte, né, gente? É forte essa parábola. Quando eu leio ela, antes, quando eu estava em ato de desobediência ao meu pai, eu lia essa parábola, eu ouvia essa parábola e me dava fadiga. Meu coração me faltava ar. Hoje eu tenho uma reação assim de fadiga também, porque é muito forte essa parábola, ela é muito forte. Mas hoje eu entendo do que se trata, sabe? E aí a parábola diz que o reino do céu, aqui está falando de reino. Reino será como um homem que ia fazer uma viagem. Então eu te pergunto, Deus, o dono desse reino, o seu pai, aquele que te colocou na terra, que me colocou na terra, que cada um de nós veio com um propósito, com um porquê. Cada um de nós veio com talentos. Deus colocou sobre nós talentos, capacidades que eu e você nem imaginamos que nós temos. Então, ele nos enviou para cá, para o reino. E colocou sobre mim e você talentos para que eu e você granjeasse. Eu e você granjeasse. E aí eu tenho uma coisa para te falar. Vai ser pesado. Há 2 anos atrás eu estava em desobediência porque eu já havia entendido há muitos anos que eu tinha que abrir um canal, que eu tinha que falar do reino, que eu tinha que falar de Deus. Não sabia como, gente, ia fazer isso, mas eu já havia entendido. E eu entendo que todas as coisas cooperam para o bem e todas as coisas têm o seu momento certo. E eu estava no Facebook, passando ali, olhando, e eu sigo um menino que mora na minha cidade, o nome dele é Marcos, ele é mudo. E eu estava passando e de repente ele estava com uma live aberta, ele é mudo e ele é surdo. E ele estava com uma live aberta e ele estava falando. Eu não entendi o que ele estava falando, mas quando eu olhei, e eu falei, mas não pode que o Marcos está fazendo live, gente. E eu comecei a olhar e ele falava, porque ele fala assim, tipo, né? Fazendo força na garganta, do jeito dele. E não sai nenhuma palavra. Mas ele estava gesticulando para cima e para baixo. E eu creio que ele estava falando de Deus. E aí eu olhei aquilo e o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou assim: ah, é forte, gente. Toda vez que eu me lembro disso, eu me emociono. Toda vez. Porque o Espírito Santo diz assim: tá vendo? Ele não fala, ele não ouve como você e nem fala como você.
mas ele tá granjeando o talento que eu coloquei nele. E ele está representando o reino nessa terra. E você fala, você ouve, você faz até mais do que ele nas condições físicas. E você tá granjeando como? O que você está fazendo para granjear? Você está exatamente como aquele servo que eu entreguei um talento. Um talento. E por medo de mim, enterrou o talento e não granjeou. Sabendo você que eu ajunto onde não espalho e colho onde não planto. Quando o Espírito Santo falou aquilo pra mim, eu logo saí daquele vídeo e fugi novamente. E passou-se mais um tempo, e aí depois disso eu conheci, como eu já disse aqui nesse canal, em algum vídeo, em setembro do ano passado, Deus trouxe a psicanálise para mim aprender, para mim estudar, para mim me curar e para mim ser cura para as outras pessoas, que eu já até fiz um canal aqui e postei. Como eu entendi e cheguei no meu propósito de vida. Então, eu já disse aqui que, como eu estou em formação de psicanálise, e aí, novamente, um belo dia, depois que eu já havia conhecido a psicanálise, havia conhecido como que funcionava os nossos 5 corpos, já tinha passado por alguns processos de cura, que eu já tinha conhecido a Suelen, que é a minha mentora de psicanálise. Novamente eu vi um vídeo dele, e aí foi muito forte pra mim, porque ele tava numa live, um vídeo ele já tinha feito ao vivo, só tava gravada. Não tem muitas curtidas, gente, não tem muita gente, mas isso não importa, sabe por quê? É muito forte, né? Porque se ele conseguir, através da obediência dele, da coragem, da audácia pro reino, se ele conseguir que uma alma entenda, apenas uma, ele já cumpriu o propósito dele nessa terra, entende? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Ele mudou, foi através dele que eu entendi o que é o reino. E novamente ele estava tocando um violão. Ele tocava do jeito dele e cantava. Aí o Espírito Santo nem precisou falar nada. Ele começou a tocar no meu coração assim, aceleradamente. Aceleradamente. E aí eu disse, eu já entendi. Espírito Santo, eu já entendi. E nesse momento, ele me trouxe. Na manhã, eu vi na manhã. Ele novamente me trouxe e disse sobre aquela parábola das 10 virgens. Ele não me disse nada, mas ele me trouxe aquela parábola e me perguntou assim: se eu chegar agora, qual das virgens você seria? E aí eu disse: eu estaria totalmente sem azeite, Senhor, porque
reconheci que eu estaria sem azeite. E aí, eu fiquei o dia todo com aquelas parábolas, com aquele enfrentamento com a minha alma, porque a minha alma estava em desobediência ao Espírito. Eu quero que você entenda que a sua alma e minha, elas vieram para obedecer. A alma, ela é obediente. Só que a minha alma, ela estava sendo obediente a um Senhor que não estava agradando ao meu Senhor verdadeiro. Eu estava sendo obediente a um Senhor que não pode me dar a salvação, não me garante um lugar no reino. Eu estava achando que estava servindo a Deus. E a Bíblia diz que não pode, não tem como nós servirmos a dois senhores. Porque se eu seguir um, eu vou desagradar o outro, e se eu agradar o outro, eu desagrado o outro. Eu preciso ter definição de que Senhor eu sirvo, de que Senhor eu vou servir. E em cima do muro não dá para ficar, porque em cima do muro eu já defini que lado que eu vou ficar. Entende? E aí, gente, eu tive que definir. E eu falei, Pai, eu já entendi, só me dá clareza, me dá direcionamento. E aí eu tava agindo no medo, gente, porque eu não conseguia romper. Não conseguia expor o reino através de mim, através da minha vida, através das minhas escolhas, dos meus resultados. Eu estava no puro medo de ser criticada. Eu estava servindo a um Senhor da dúvida, o Senhor do medo, o Senhor da covardia, o Senhor da acusação, da culpa. E aí eu fui passando por processos de cura, porque na psicanálise em que eu estou aprendendo, é isso, eu preciso me curar para curar outras pessoas. Não tem como um doente cuidar de outro doente, ou então um pau podre tentar escorar o outro, né? Não tem sentido. E aí eu entrei e fui passando por processos, ele foi me mostrando. E eu curei sim, gente. O medo, eu me dispus para que Jesus me curasse. Eu me dispus para que Jesus me curasse do medo da crítica, do medo da rejeição, do abandono. Por quê? Porque o meu medo era que outras pessoas me julgassem. Então, Jesus, em todo o seu ministério, ele não estava preocupado com a reputação dele, com o nome dele, a zelar. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai, que o enviou. Então, quando eu entendi isso, eu passei por esses processos de cura da minha criança interior. E aí, para colocar isso em prática, para abrir o canal, para começar a falar do reino, porque todas as coisas cooperam para o bem e todas as coisas têm o seu tempo certo e determinado por Deus. Há um tempo para todas as coisas. E quando chega esse tempo, não tem nada que eu faça que vai evitar isso. Nada que eu faça. E aí eu me dispus, só que quando eu entendi isso,
nas minhas emoções, na minha psique, eu entendi isso na minha alma, no meu coração, que eu tinha muito medo da crítica. Eu tinha muita necessidade de aprovação. Então, quando eu entendi isso, eu me perdoei e comecei a declarar aquilo que Deus determinou que eu fosse, porque a Bíblia diz que Deus, ele não colocou sobre mim e você espírito de covardia. Ele colocou sobre mim e você o espírito do amor, da coragem. Ele colocou sobre mim e você o espírito do equilíbrio, do autodomínio. E aí ele me fez a imagem e semelhança dele, assim como você. Assim como você, ele te fez a imagem e semelhança dele. E foi alimentando a minha mente, o meu espírito, em que eu me submeti, sim, a minha alma a ser obediente, porque ela é obediente. Ela vai obedecer exatamente ao Senhor que você determinar que ela vai obedecer, porque a alma veio para obedecer. Então, uma vez que a minha alma entendeu, o meu espírito começou a governar. E aí quem tem que obedecer é a carne, porque a carne ela é apenas uma escrava. A carne é um escravo. É fácil de começar de repente assim uma coisa que você não estava fazendo e você começa, não é fácil. Por quê? Porque toda essa iniquidade, todas essas crenças, esses bloqueios que eu disse aqui que eu carregava, estavam imprimidos no meu corpo físico. Porque tudo que você pensa, sente, imprime no seu corpo físico. Então fica todo imprimido nas suas células. No decorrer da vida em que você vai passando por sentimentos, sensações, pensamentos, você vai criando um caminho neural. É um caminho neural, são ramificações nervosas. Você vai criando aquilo ali sobre aquele tipo de informação que você está emitindo, que você está emanando para o seu corpo. E aí estava imprimido no meu corpo físico. E aí você tem que enfrentar o seu corpo físico. Novamente, você tem que ensinar ele a fazer, você tem que ensinar ele a te respeitar, a te obedecer. A minha carne, gente, todos os dias para fazer um vídeo, para fazer a vontade de Deus, ela reclama. Ela não quer fazer. Mas hoje a minha alma ela é submetida ao Espírito. E quem manda é o Espírito. É Ele que governa sobre todas as coisas. E eu estou aqui fazendo a vontade do Pai. Eu estou aqui granjeando os talentos que Ele me entregou. Porque eu entendi que quando Jesus voltar, eu não quero que Ele fale isso daqui pra mim, ó. Essa parte aqui, ó. Empregado mau e preguiçoso. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei? Eu não quero ouvir isso aqui, ó. Tirem dele o dinheiro, o que ele tem, e dê ao que tem 1000 moedas. Porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Inútil, gente, palavra forte. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E quando a parábola diz ranger os dentes de desespero, é realmente os dentes físicos de desespero. E aí eu entendi que eu tenho que ser fiel no pouco,
Porque a palavra diz assim: se você for fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Então, perante Deus, eu estou granjeando os talentos que Ele me deu, na medida em que eu tenho, na medida em que Ele já me proporcionou, eu estou aqui. Eu estou granjeando a boca que Ele me deu, a língua, os olhos, o som da minha voz, porque não são meus. Vocês entenderam aqui que não é nosso, não é seu. Foi entregue para você. Deus investiu em você. Ele investiu em mim. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E nós somos os trabalhadores da última hora. Nós somos os trabalhadores da última hora. A Bíblia diz que a seara é grande. A seara é muito grande, gente. Mas são poucos os ceifeiros. É muito pouco os ceifeiros. São muitos chamados, mas poucos são escolhidos. E é Deus que escolhe. Ele quer que todos ceiam com Ele no reino. Mas as pessoas não se acham merecedoras. Não se posicionam como merecedoras. Se posiciona como este aqui, como este filho, como este empregado infiel e inútil. Se posicionamos com medo, com falta de intimidade com Deus. E nos posicionamos mal, achando que esta humildade de inutilidade perante Deus é que vai nos salvar, é que nos está colocando em um posicionamento positivo, e não é. Nos está colocando em um posicionamento de escravo. Está tirando o nosso posicionamento de filhos, de herdeiros do reino, e está colocando a gente como escravos. E é isso que Satanás quer que você acredita todos os dias. Ele não se cansa. Engraçado é que Satanás sabe que ele não tem mais jeito. Não tem mais jeito para ele. Mas ele não perde a motivação dele de todos os dias, todo o tempo. Levantar e fazer você acreditar que você não tem capacidade, que você não pode, que você não merece, que você não consegue. É isso que ele faz. Por quê? Porque ele já sabe que para ele tá tudo perdido. Ele quer fazer você acreditar. Ele quer fazer eu acreditar que nós não temos mais jeito, que nós somos filhos bastardos, abandonados, perdidos e rejeitados. Se você tiver esse tipo de sentimento em você, se reconcilie com Deus, se reconcilie com seus pais, se reconcilie com você, perdoa, perdoe e começa a confiar no que Deus disse para você de você. Comece a ler as escrituras, comece a ler o manual de instrução que é a Bíblia. É o nosso manual de instrução. Aqui o que você procurar, você tem tudo. Então a Bíblia diz que o meu povo padece por falta de conhecimento, por preguiça de buscar conhecimento. Prefere acreditar no que os outros falam, no que o mundo está dizendo. E não dá para acreditar no mundo, porque o mundo já é do maligno. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, é um sistema do maligno. Então nós não podemos acreditar no que o mundo está dizendo. Porque as vozes do mundo vai sempre te colocar para baixo. Vai sempre te dizer que você é um bosta, que você não vale nada. Vai só reforçar. Presta atenção. Presta atenção para você identificar a iniquidade que você está carregando sobre você. O inimigo. A Bíblia diz que Satanás, ele está ao nosso derredor. Quem está ao nosso redor são os anjos que estão nos guardando. No mundo espiritual, é aqui.
E eles estão nos guardando, mas a derredor está Satanás, rugindo, doidinho para nos tragar. Então de lá ele fica lançando setas na sua mente. Por quê? Porque ele vê o seu comportamento. Ele sabe através das suas escolhas, do seu comportamento, do seu choro, do que sai da sua boca, do que você vê. Ele sabe. Então ele só reforça o que já está aí dentro instalado. E muitas das vezes pode ser que você... Agora eu vou entrar um pouco dentro da psicanálise. Pode ser que você carregue abandono dentro de você, seus pais te abandonaram, você foi criado com seus avós. Pode ser que seus pais trabalhavam demais e você carrega esse sentimento de abandono porque você era uma criança e criança não entende. Pode ser que você carrega rejeição, foi rejeitado de algum jeito. Pode ser que você carrega a dor do abuso sexual. Pode ser que você carregue culpa. Pode ser que você carregue a necessidade de aprovação porque você foi exigido muito na sua vida, te exigiram demais de você, que você fosse perfeito, que você fizesse as coisas perfeitamente. Então você desenvolveu essa necessidade de aprovação e não consegue dar um passo na sua vida sozinho por você mesmo, sempre precisa da aprovação das outras pessoas. Tá errado. Isso são bloqueios, são crenças que foram instaladas na sua cabeça desde que você era criança. Mas quantos anos você tem agora? Qual é a sua idade? Quando nós somos menino, nós vamos falar como menino, nós vamos correr como menino, nós vamos vibrar como menino. Mas quando nós crescemos, nós se tornamos grandes. Acabou-se as coisas de menino. Acabou. Então você precisa fazer uma análise. Se essas coisas estão acontecendo com você, você precisa perdoar aqueles que colocaram isso sobre você, que foram julgo. É julgo, é iniquidade, é pecado. Que foram instalada em você também, muitas das vezes, inocentemente, porque eles também não sabiam. Para eles estavam fazendo tudo certo. Era o que tinha de bom, era o que tinha de melhor para te entregar. Então, olha com um olhar de gratidão, perdoa e solta esse fardo, não é seu. Jesus já carregou sobre si todas as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Você está cansado e oprimido? Vós que estáis cansado e oprimido, vinde a mim, pois o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, gente, a palavra do dia é essa. O vídeo do vídeo é esse. Eu quero que você reflita sobre essa parábola. E eu te faço uma pergunta. Você está granjeando os talentos que Deus colocou sobre você? Porque Ele é um investidor, Ele investiu em você. Ele investiu. E tá chegando o tempo, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Tá chegando o tempo em que Ele vai chegar, cobrar. Porque Ele é um grande investidor, sim. Tá na Bíblia. E Ele vai querer saber. A Bíblia diz que nós temos que ser fiel no pouco. Então, seja fiel no pouco. Peça sabedoria, discernimento a Deus para que Ele possa te mostrar o que você tem que fazer com o que você tem. Seja fiel com o que você tem. Não tem que ser perfeita, porque Deus não quer perfeição. A perfeição não é. Quem quis ser perfeito foi lançado lá de cima. Você só precisa fazer, ser aquilo que Deus determinou que você fosse e que você viesse fazer sim. Não enterra o seu talento por medo, por culpa, por necessidade de aprovação. Não entrega seu talento pensando que você não tem nada, você tem. Deus te fez com uma capacidade enorme, impressionante, que você não possa nem imaginar.
A Bíblia diz que nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram o que Deus tem preparado para nós, o que Ele almeja para nós. Então faz uma análise hoje no seu coração, na tua consciência. E faz essa pergunta: se Jesus voltasse hoje, como Ele me encontraria? Em ato de obediência ou de desobediência? Como eu estaria com a minha lamparina? Eu teria azeite? Eu teria azeite para chegar perante o meu Senhor com luz? E é isso aí, gente. O vídeo de hoje é esse. Se te fez sentido, compartilha, curte para ajudar. Seja um embaixador do reino de Deus. Comece sendo embaixador compartilhando. Comece sendo embaixador promovendo o reino. Não é para mim esse canal. É para honra e glória do Senhor. Então promova. Dá seu like, compartilha com seu irmão, tá bom? Um beijo no seu coração.